Pronto, gente, está gravando então. Mais uma vez, boa tarde aí. Fernando, você pode apresentar para nós a planilha, por favor? Beleza. Colocando aqui. Joia. Só lembrando, né, gente, nós já discutimos uma boa parte, já estamos lá no finalzinho, né? Isso. Ô, Carlos, tem como pedir para aumentar aí, por favor? Sim. Fernando, já está com 150%, não está? Tá. Mas acho que dá para aumentar mais um. Você consegue aumentar mais um pouco, Fernando? Será? Melhorou. Tá bom sim? Contemplou aí, Pedro? Contemplou. Obrigado, Fernando. Valeu, beleza. Fernando, a gente parou em participar como titular em comissões, correto? Isso. Ah, joia. Então vamos lá. Bom, então para quem está chegando agora, boa tarde, né? A gente já está começando aqui a apresentação da planilha e tem algumas atividades que ainda são da planilha antiga, que a gente está complementando, e outras que a gente sugeriu, né? Vocês também sugeriram, tá bom? Então vamos lá, Fernando. Por favor. Participar como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados, com nomeação por portaria. Tá. Ô Pedro, pode falar. Gente, boa tarde aí para todo mundo. Espero que estejam bem. Vou deixar minha câmera ligada. Vamos ver se a conexão aguenta. Se não aguentar, vocês me avisam, tá? Joia. Então, vamos lá. O que eu acho aí? A primeira coisa que eu considero importante, eu acho que não é só o titular, tem o suplente também. O suplente precisa ser lembrado, porque ele vai para a comissão, né? E ele contribui, especialmente quando o titular não pode, acontece alguma coisa. Então, eu acho que tem que ter a presença do titular e do suplente, né? Ou então, talvez a gente crie um para o suplente com uma carga horária menor. Mas tem que lembrar do suplente, eu acho que isso é importante. A segunda questão que eu coloco é aquela de só nomeados por portaria. Nós já discutimos isso. Eu acho que tem que ser com nomeação, porque nós já vimos esse problema e tem conselho municipal, tem outras situações, o sujeito é igual eu, sou do Fórum Estadual de Educação. Como é que a gente vê? Então, eu acho que tem que ser com nomeação. Então, eu faria essa sugestão aí. Uhum. E outra coisa... Só para concluir aqui, Carlos, com relação ao tempo, que nós temos comissões e comissões. Tem comissão que é muito tranquila. Agora tem comissão, e a gente pode dar o exemplo dessa aqui que a gente faz parte, que é uma comissão que nos exige muito. Né? Eu acho que a gente tem que achar um meio termo aí. Não sei se aumentar o horário, não sei como é que a gente faz. Eu acho que a gente tem que discutir aí, porque não dá também para a gente prejudicar, igual, por exemplo, a proposta de 2, né? Essa comissão aqui a gente gasta mais que 2 horas, né, gente? Vamos ser muito sinceros. Uhum. Só para dar um exemplo aqui de uma comissão. Então, a gente tem outras que acontecem essas situações. Eu estou na comissão, por exemplo, do novo PPC da engenharia do nosso campus, que a gente está refazendo, e é um pepino imenso para descascar, né? Só para dar um outro exemplo aqui. Então, eu queria trazer para discussão essas situações que eu coloco. A situação do suplente, a situação de nomeação, e a situação de tempo. Eu queria trazer esses 3 pontos para debate com vocês aí. Valeu. Tá, antes de passar para o Maurício, se você se inscreveu aí, só um minutinho, por favor. Na verdade, essa atividade aí, Fernando, ela diz respeito à de cima, não é isso? Só que agora é a participação, correto? É isso aí. Isso que eu ia alertar aqui, que talvez tenha que manter uma coerência com a decisão anterior. Né? Isso, exatamente. Então, será que contempla isso que a gente está falando lá? Pedro, porque na verdade é o seguinte, Pedro, olha só, a de cima é a presidência ou a coordenação. E a de baixo... A de cima está com quantas horas, Carlos? Que eu não estou vendo aqui. Ela está com valor indicado em portaria de nomeação. Ah, sim. Desculpe. Porque, na verdade, é o seguinte, eu entendi o que você falou, porque tem 2 problemas aí.
É porque, às vezes, a nomeação não é por portaria, correto? Esse foi um questionamento que você levantou, é isso? Exatamente. Isso. Então, na verdade, Fernando, talvez a gente tenha que alterar. Como é que a gente vai fazer, hein? Porque o de cima já tá ok, né? Mas aí, vamos imaginar essa situação que o Pedro falou aí. Olha, eu sou presidente, eu coordeno uma comissão, mas ela não é interna do IFMG. E aí a gente colocou aqui a portaria de nomeação do diretor-geral, que foi, inclusive, motivo de votação. Como é que a gente faz? Como nessa aqui a gente pensou muito mais internamente, e isso que o Pedro falou é verdade, né? Às vezes é uma nomeação externa, aí a gente não tem como garantir, talvez tenha que rever. Ou separar, né? Se for no caso de nomeado no IFMG, aí pode colocar o valor de horas da portaria como já decidido. Mas se for externo, tem uma referência. Né? Sim. Mas tem gente inscrita aí, viu, Bernardo? Sim, sim. Não, é que eu estou tentando entender antes da gente começar a falar, né? Porque, na verdade, é assim. Essa que a gente está discutindo é o complemento da de cima, correto? Isso. É isso. Talvez o correto seria, então, Fernando, colocar interno, tanto de cima quanto de baixo, com portaria do diretor, e criar presidência e participação externa. E aí a gente coloca uma pontuação fixa, entendeu? Porque aí permite melhor, eu acho que, contemplar isso aí. Mas vamos ouvir aqui os colegas aqui. Primeiro o Aladim. O meu, só porque eu acho que girou aqui, desculpa, tá, Aladim? É porque eu estava na lista, eu não sei, o meu baixou aqui sozinho. O que vocês acham de colocar aí ato administrativo? Vocês acham que atende no lugar de portaria? Mas, Maurício, porque continua sem atender pelo seguinte, nós podemos dizer que seja o documento que for interno do IFMG, que ele conste carga horária, que foi o que nós decidimos aqui, está pronto. Sim. Mas nós não podemos fazer isso com a prefeitura que o Pedro falou. Mas a prefeitura ela tem ato administrativo também, né? Mas a questão não é esta. A questão é carga horária. Ah, é verdade. Entendeu? Nós não podemos dizer para o prefeito, por exemplo, ou secretário, que ele tem que colocar carga horária. Aí não atende o Pedro. Então, o que você está falando que é melhor a gente duplicar isso. A gente pega o de cima e copia embaixo a mesma coisa e cria duas novas atividades agora externas. E aí a gente coloca uma carga horária aqui. Sim, mas de qualquer maneira, vocês acham que prejudica se a gente alterar portaria por ato administrativo? Porque aí fica mais abrangente, né? É porque isso a gente já foi discutido a semana passada, lembra? Foi uma longa discussão. É só uma palavra que não muda, assim, se ninguém for contra, né? Porque de portaria para ato administrativo, vocês acham que tem diferença? Não, é porque, na verdade, nomeação de comissão numa instituição federal é por portaria. Sim. É isso. Tá, então tá. Tá. É porque eu participo de um grupo aqui da prefeitura também, que é vinculado ao Instituto, e ele já faz por ato administrativo. Ok, mas então, isso aí vai acontecer no que a gente vai duplicar agora. Sim. Lá vai ser ato administrativo, lá sim. Ah, então perfeito, é isso, então chegamos. Era isso a ideia. Tá joia, tranquilo. Aladim? Ô, Carlos, talvez você já até completou aí na sua fala, mas é só para relembrar aqui, na reunião passada, eu achei a importância de diferenciar, né, a participação numa comissão e a presidência. Eu falo por experiência própria, né, que eu participo de comissão, então, como presidente e outros como membro, eu vejo a diferença que é. Sim. Não, nós vamos manter. Na verdade, o que nós estamos separando é presidência e coordenação de participação interna, presidência e coordenação de participação externa. Ok, Aladim? É isso mesmo? Não, tranquilo. Só mesmo para ficar claro aí. Beleza. Então tá. Ô, Bernardes, lembrando uma coisa da primeira fala do Pedro, que quando a gente escreveu isso aqui, a gente imaginou que a gente não precisava lançar o suplente, porque o suplente, se ele tivesse atuação como titular, ele poderia lançar, né? Então simplesmente lançar a condição de suplente
isso eu estou falando o que a gente pensou quando escreveu, tá? Simplesmente lançar a condição de suplente não deveria contar carga horária. E se ele atuasse, aí ele poderia lançar como titular. Entendi. Ô, Fernando, é porque, na verdade, se eu não estou enganado, há uma proposta dessa lá embaixo. Pedro, registra para nós aí no seu caderninho aí, para a gente verificar se está lá embaixo, tá? Essa questão do suplente, que facilita a gente discutir. Porque já que não tem mesmo, a gente adiciona embaixo. Por favor, tá, Pedro? Ô, Fernando, a participação como titular de comissão tem que copiar o parênteses aí, né? Valor indicado em portaria. Isso. Posso colocar verde essa aqui? Já? Pode. É o que a gente combinou, né? Tá ok. Pronto. Agora, gente, a de baixo também, Fernando. Isso, beleza. Agora, pessoal, essa questão que o Pedro levanta da comissão externa. Só um pouquinho, gente. Tá, vamos lá. Gente, é o seguinte. Para esse caso aí, o que a gente pode fazer? Podemos colocar aí, por exemplo, uma comissão externa. Ela não sei se ela vai trabalhar com uma frequência tão alta assim, uma vez que a gente é uma comissão externa ao IFMG. A gente tinha proposto 2 horas. Vocês acham que atende? 3 para a presidência e 2 para a participação? Eu acho que atende, eu tenho acordo. Pronto? Pra beleza. Mim, joia. 3 horas. 2 horas. Ok, gente? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? É na célula do lado, não é não, Fernando? Oi? Só o lugar que ele está digitando. Não, Maurício, a célula do lado é os comentários. Ah, é verdade. Põe verdinho para nós, Fernando. Isso. Vamos lá. Participação em banca avaliadora de processos públicos, concurso de professor visitante, substituto, progressão, etc. Aí alguém disse assim, olha, lá estava 1 hora, né? E alguém sugeriu 4 horas. E eu já escrevi ali, pessoal, porque assim, olha só, antes de passar para vocês, raciocina comigo. Você vai participar de uma banca de processo público, qual que é o grande problema dessa história? Tem 2 problemas, na verdade. A primeira é se você é presidente ou não dessa banca. E a segunda coisa é, quantos candidatos você tem? Porque você pode ter uma banca lá com 2 professores, 3, e eu já vi concurso público com 80 professores participando, né? Então, eu até escrevi ali, não sei se vocês concordam, eu coloquei a ideia não da participação na banca, mas a participação vinculada ao número de candidatos. E eu coloquei ali como 0,25 por candidato. Isso dá 25 horas para cada um dos candidatos em que você vai avaliar. Vamos ver aqui. Pedro. Então, gente, nessa participação em banca avaliadora de processo público, tá só concurso de professor visitante substituto. Eu acho que a gente tem que lembrar também de professor efetivo, né? Sim. Tem que melhor escrever, sim. Inclusive, ô Pedro, não, mas eu acho que é melhor separar, talvez. Eu coloquei lá embaixo participação em banca de professor titular, que também é um negócio que puxa bem. Tem que avaliar muita documentação. Eu coloquei lá embaixo como sugestão, tá? Aladim? Mas aí, só para concluir, mas aí a sua sugestão a gente inclui o professor efetivo aqui. Isso. E deixa o titular lá embaixo. Isso. Beleza. Tá? Porque aí, no caso, eu entendo que não é um processo público, né? É uma mudança de carreira, entre aspas. Você vai para D5.1, né? D5.1. Então, separar. Mas aqui tá progressão, viu? Tiro progressão daqui, então? Aonde? Tem que tirar a progressão. Progressão, acho que não. Pode tirar a progressão daí, porque isso aí, a progressão, na verdade, ela se dá através do professor titular, né? Com banca, que eu tô falando, né, gente? Com banca.
E a proposta é 0,25 por candidato, né? Vai tirar aquele 1 hora ali. Aquele 1 hora sai. Isso. O que vocês acham? Não é mais justo? Beleza? Aladim? Carlos, eu tenho duas dúvidas aí. Uma com relação a esse ponto aí mesmo. Quando é participação em banco de professor efetivo, por exemplo, às vezes tem a remuneração. E aí vai ser lançado assim mesmo com remuneração. E a outra dúvida, só no ponto anterior, que não ficou muito claro para mim, a diferenciação de carga horária entre o presidente e a participação na comissão já vai vir na portaria? Você fala, no caso, do interno, né? Isso, é porque não foi especificado aí. Está na portaria, vai vir tanto a presidência como dos membros, né? Isso, tem que vir separado, exatamente. Tá? E qual foi a outra pergunta que você fez? Desculpa. Nessa coisa da participação em avaliação de professor efetivo, por exemplo, às vezes tem remuneração, né? E aí vai contar, como se estivesse contando 2 vezes. Pois é, Quer dizer, o professor já é remunerado para fazer esse trabalho, e ainda vai contar na rádio? Vejo isso com problema. Olha, eu não sei se existe alguma vedação específica sobre isso, né? Eu, particularmente, entendo que, mesmo que você receba por isso, e no caso seria GSCC, né? Porque é um concurso, entre aspas, a parte do seu trabalho, não acredito que tenha vedação sobre isso, não, mas vamos ouvir o pessoal aqui. Eu acho que não tem, não, tá? Mas a pergunta é boa, viu, Aladim? Vai, Pedro. Não, eu queria colocar que eu acho que tem que manter, sim. Eu acho que não é porque pode ser remunerado que o sujeito não está deixando de trabalhar. E se tiver 80 candidatos, o dinheiro que chega lá é uma mixaria para o cara. Não compensa. Se a gente for pensar desse jeito, vai chegar num ponto que ninguém quer. Entendeu? Eu acho que a gente tem que valorizar o professor que está nessas bancas, é um serviço pesado. Eu acho que tem que contar tempo para a rádio, sim. Eu acho que a gente tem que valorizar isso daí, isso é muito importante. Na verdade, se você for levar em conta o que você vai receber, talvez você nem faça, né? Eu, por exemplo, já fui presidente de banca e assim, outro dia participei de banca de professor visitante. A gente faz porque é amor à causa mesmo, né? Porque nesse caso do visitante, por exemplo, acho que eu nem recebi nada, né? Então, é um negócio bem complicado. Ô, Aladim, você tem algum impedimento, Aladim? Você quer fazer algum posicionamento? Você quer que deixe assim? Você quer que faça uma consulta? Não, eu estou só questionando mesmo, porque eu acho estranho, né? A princípio, você já vai ter uma remuneração à parte para fazer um determinado trabalho, vai contar na sua carga horária? Não sei como é que estava aí na rádio anterior. Só um questionamento mesmo. É uma série de atividades aqui que tem remuneração e estão contando, né? Cargos de exercício em cargo de direção, função gratificada, um bolsista, né, em projeto de pesquisa com financiamento. Tudo isso aqui está contando também. Inclusive, Aladim, essa atividade aí nós não adicionamos, não, né? Ela está vindo da rádio anterior. Você gostaria que a gente fizesse um questionamento, alguém da gestão, a AGU, alguma coisa assim, ou você acha que não precisa? Não. Só levei essa dúvida aqui mesmo agora. Mas é muito pertinente, né? Mas então você não tem objeção de manter, não, né? Não, tranquilo. Não, então tá jóia. Beleza. Fernando, então eu entendi que tá resolvido, né? Mas aí o Fernando tem que tirar o sem remuneração ali que ele colocou. Já tirei. Onde? Tirou, foi mal, eu que vacilei. Ah, tá. Eu nem vi colocar sem remuneração. Ok. Atuação individual por meio de nomeação em ações de gestão. Fiscal de contrato, fiscal de obras, etc. Aí tá ali 1 hora. Alguém sugeriu 4 horas. Alguém lembra quem é que sugeriu 4 horas? Ninguém lembra, né? Então, gente. Pedro, pode falar, Pedro. Não fui eu que sugeri as 4 horas, não, mas eu tô preocupado de novo com o suplente. Eu acho que a gente deixa lá para baixo de novo. Suplente de... Você fala do fiscal substituto? Ué, se puder, melhor, né? Porque depois a gente ajeita. Então tá, vou... Mas
Mas você acha que com uma hora faz isso aqui mesmo? Você acha que você concorda com essa hora? Não, eu acho que a gente tem que aumentar. Isso aí, fiscal é fria, cara. Isso aí o cara rala pra caramba. Pois é, inclusive lembrar que outro dia uma colega nossa foi parar na CPI por causa do contrato lá da vacina, vocês estão lembrados? Exatamente. Maurício. Surgiu nessa semana lá do campus um pedido para a gente colocar o planejamento, a mesma coisa não é suplente, porque aqui na verdade quem faz são duas pessoas, né? São duas pessoas que fazem o planejamento. Vocês acham que seria nesse item ou a gente teria que criar outro? Planejamento de quê? De compra, né? Mas por que o docente faz planejamento de compra? Mas não somos nós que fazemos o planejamento por departamento? Pelo menos aqui em Congonhas funciona assim. Não está vinculado a nenhum projeto, nada? Não, as coisas que precisa para funcionar mesmo, cada departamento. Por exemplo, tem o laboratório aqui de mecânica, ou o laboratório de química. Quem faz o planejamento aqui é o professor. A gente tem acesso lá ao Cisplan e faz o planejamento aqui. São dois professores sempre. Pois é, mas eles têm horas como coordenadores do laboratório, né? Eu ia falar isso. Nem sempre. Mas deveria ter, Maurício. É isso que o Fernando está falando. A gente propiciou aí que o coordenador receba horas por coordenação do laboratório, entendeu? Sim, mas são duas pessoas, né? O coordenador e quem que é o segundo? Não, pois é, mas o que acontece? Porque aí você criou a figura, então, do subcoordenador, né? Não, mas já é assim no Cisplan, né? Já funciona assim hoje. Hoje é assim. Hoje, assim, toda compra são duas pessoas que fazem. Todo planejamento. Na verdade, você está falando de planejamento do Cisplan, correto? Isso, é. Não, mas pode ser uma pessoa só, né? Pode ser, mas aqui, como eram duas, sempre tem o primeiro e o segundo, o pessoal sempre dividiu, né? Aí, às vezes, até que divide, assim, vamos supor, eu cuido mais de coisas da sala que a gente precisa e outro cuida mais do laboratório, né? Mas, não sei, parece que só a gente que está fazendo assim, não sei. Eu acho que sim, viu, Maurício? Mas vamos ver. Laboratório de informática. Aí o chefe de departamento, ele cuida do chefe e tem um que acaba cuidando do departamento, o laboratório de química, que tem uma demanda grande. Não, então, nomeia um coordenador para o laboratório de química, nomeia um coordenador para o laboratório de física. Aqui em Formiga, por exemplo, é assim. Eu fui coordenador do laboratório de informática há muitos anos. Você me falou isso, eu até fiquei surpreso, a gente não usa isso não. Tá previsto isso aqui, inclusive. Não, né? Eu lembro, a gente discutiu. Se eu não estou enganado, eu até fiz algum tipo de alteração embaixo. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, tá? Tá. Fala, Pedro. Então, gente, eu não estou entendendo bem, porque essa atribuição que o Maurício está colocando aí é uma atribuição do coordenador do laboratório que já foi pontuado. Então, eu não entendo que a gente deve colocar isso. Se está tendo outras demandas aí para os professores, eu acho que está tendo algum equívoco aí no campus Congonhas. Porque não é atribuição do professor fazer isso. E olha que eu sou do campus avançado, que o professor faz um monte de coisa que não deveria fazer. Isso aí a gente não faz, não. Eu acho que tem algum equívoco aí. Eu acho que a gente já pontua como coordenador de laboratório. Eu coordeno o laboratório, eu faço lá a minha lista lá dos equipamentos, etc., reagentes a serem comprados. Eu acho que isso aí já foi. Eu acho que a gente não tem que pautar isso, não. Não, Pedro, pode até ser. É só porque no Cisplan, não sei se você já usou, ele sempre dá duas senhas, né? E aí você distribui uma para o coordenador e quem que fica com a segunda? Não, na verdade, Maurício, isso é uma opção que o campus fez. Exatamente. Tá? Não é assim que deve então ser, novidade isso para mim. Sim, novidade. Mas, de qualquer maneira, é isso que o Pedro acabou de te falar, Maurício. Olha só, se tem alguma coisa acontecendo que não está previsto aqui, então nomeie um coordenador, né? Tem aqui a atribuição do coordenador do laboratório e etc, tá? Inclusive, essa é uma questão que a gente fez a previsão, né? Se for para ter um subcoordenador de laboratório, talvez só em Congonhas exista essa figura. Aí o campus Congonhas pode criar também, né? Perfeito. São umas culturas que a gente acaba criando e depois nem sabe por quê. Exatamente. Então tá. Gente, então deixa eu só falar uma coisa aqui, porque na verdade ficou pendente a questão que me preocupa muito, que é essa questão do fiscal de contrato.
né? Nós colocamos 1 hora, alguém colocou 4 horas, a gente nem sabe quem colocou as 4 horas, talvez não esteja aqui, tem várias pessoas de férias, mas assim, uma coisa é você fiscalizar uma obra, né? Uma coisa é você fiscalizar um contrato da CEMIG, por exemplo, onde a CEMIG te entrega energia e te manda uma conta. Isso é uma coisa. A conta de água do campus, Copasa mandou, o SAI mandou, tá ok. A outra coisa é o professor estar lá acompanhando uma obra, né? Então ele está nomeado como fiscal. Aí dizer que 1 hora por semana ele faz isso? Não creio. Não creio. E assim, eu estou falando isso sem dizer eu não sei qual é a resposta. Talvez a gente pudesse dizer, até a sugestão seria, gente, para a gente combinar bem assim o que a gente tem feito ao longo do tempo, que esse fiscal de contrato, também que vai ser nomeado, que ele tem uma carga horária quando ele for docente. Porque aí o que acontece? O diretor vai entender assim, olha, eu estou nomeando fulano para fiscal de uma obra. Então ele vai trabalhar 5 horas por semana, meia hora de manhã e meia hora à tarde no final do expediente durante os 5 dias da semana. Ah, não, o fiscal é da energia da CEMIG, então é meia hora só, considerando que vão dar aí 10 horas ao longo do tempo. Coisas assim. O que vocês acham? Essa era a minha sugestão. Pode ser, pessoal? Todo mundo de acordo? De acordo, tranquilo. Beleza. Fernandinho? Ok aí? Repete para mim aí, como é que é? Porque, na verdade, o fiscal de contrato é nomeado através de portaria, né? E como é feito, por exemplo, uma comissão. Então, aproveita com a carga horária do fiscal. Então, é a mesma coisa desse, né? Isso. Apaga uma... Isso, beleza. Pronto. Verdinho. Gente, nós estamos... Acho que nós podemos analisar as 3 em conjunto aí. Gente, um preciosismo aqui. Se isso for na portaria, diretor-geral, reitor, vocês acham que precisa colocar? Não, na portaria de nomeação. Desculpa, boa, Maurício. Fernando, faz a gentileza para nós. Tira para mim aí, diretor-geral, indicado por portaria de nomeação. Porque o reitor é que nomeia o fiscal do campus avançado. Isso, pronto. Gente, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fechar as 3 de uma vez, ó. O preenchimento do PIT, o preenchimento do RIT e o preenchimento do LATS, eu propus como novas atividades, mas foi antes, né? Por isso que tá junto, viu, gente? Não é porque eu tomei aqui a liberdade de ser presidente adicionar, não. Ela tá ali já tem um tempinho, né? Muito antes da gente adicionar as novas aí. Tanto é que afastamento parcial de capacitação eu adicionei embaixo. Eu coloquei 15 minutos, né? Ou seja, 5 horas por semestre para fazer o PIT, para fazer o RIT e o LATS. Tá bom assim? Tranquilo? Acho que é adequado. Tá bom, né? Fernandinho, então tá resolvido. Alguém sugeriu ser 15 minutos para o pitch aqui. Tá? Não sei se a pessoa quer falar. O quê? Teve uma pessoa tá. Entendi. Que sugeriu do pitch ser um pouco menor, 0,15 para totalizar 3 horas. Gente, mas... Como diz o Pedro, eu nem tenho acordo, não, mas só para destacar. Tá joia. Na verdade, pessoal, é o seguinte, né? A gente não colocou nada com menos de 0,25, né? Se começa 0,15, 0,10, aí vai virar uma confusão, né? Eu entendo que 0,25, eu até acho que 5 horas é um tempo razoável para o preenchimento do PIT do RIT. Talvez o LATS não leve esse tempo, né? Porque você vai só atualizar com algumas coisinhas ali que você fez ao longo de um semestre. Mas eu entendo que não vale a pena a gente alterar. Vocês têm alguma objeção? Ou pode manter? Mantido? Por mim, pode manter, tá ok. Pronto. Pessoal, essas são as novas atividades. Vamos tentar trabalhar aqui e observar primeiro o seguinte, pessoal. Se alguma coisa aqui já não está contemplada em cima, que a gente escreveu muita coisa, coisa que a gente não lembre, né? Primeira coisa, até eu que adicionei, tá? O afastamento parcial para capacitação, gente, na verdade, acho que não tem nenhuma dúvida aqui, é a carga horária destinada à liberação.
né, para completar 40 horas. Por exemplo, fulano, né, professor tal, está liberado 20 horas. Então, qual é a carga de afastamento parcial? 20. Ah, está liberado 10 horas. 10. É o acordo que está sendo feito lá, né? Diga, Maurício. Pessoal, só ver se todo mundo tem o mesmo entendimento, que qualquer coisa pode ser capacitação, né? Não precisa ser necessariamente, qualquer coisa que eu digo, eu me retrato, mas um curso que a pessoa está fazendo lá na escola de administração, lá em Brasília, isso é considerado capacitação, né? Uhum. Todo mundo entende assim, né? Eu nem fui no mérito de discutir afastamento parcial com, sabe? Sim, Na sim. verdade, o que eu coloquei foi o seguinte, olha, se o colegiado, em acordo com você e o diretor, te liberam para você, por exemplo, fazer um curso desse que você está falando, Maurício, então é mais do que justo que você conste isso aqui. E no caso, por exemplo, de quem tem, o exemplo que eu dei aqui, estou fazendo mestrado. Olha, não tem como te liberar integral, vou te liberar parcial. Então, libera 20 horas, também consta ali 20 horas. Ou então, eu vou te liberar 1 hora por semana, que no final vão dar 20 horas, para você fazer o curso da ENAP. Ok, também. Combinado? Alguma dúvida, não? Muito bom. Então tá. Coordenação de curso, gente, nós já acordamos. São 20 horas. São as 10 horas de cima que a gente combinou, que é o limite da carga horária dele de atuação na sala de aula, e 20 horas para completar as 40. Ok? Tranquilo também? Fernando, você vai ter que ir marcando com alguma coisa aí, né? Para a gente diferenciar. Não sei como. Você quer colocar de fundo de branco e verdinho já marcado de uma vez? Pode ser. Enquanto o Fernando marca, participação em banco de professor titular, pessoal. O que eu pensei? Olha, eu não sei, eu acredito que quem participou para professor titular aqui, como membro de banca, deve ter sido eu, o Zé Roberto, acho que ele nem está aqui na sala. Então, é assim, é um grande trabalho, né? Inclusive, a gente tem que ajudar os colegas das outras instituições também, tá, gente? De que vocês forem titular, aí vocês vão ver que é uma luta, porque ninguém quer fazer, né? Ninguém quer participar, porque é muito trabalho. Então, o que eu pensei? Eu pensei na carga horária que foi destinada à leitura de um documento de um doutorado. Por quê? Porque é você pegar a documentação da carreira do cidadão, né, do candidato, da vida toda de trabalho dele, documento para tudo que é lado, ata, etc. e tal. Eu acho que me parece muito justo pelo volume de trabalho, porque a banca é o menor dos problemas, você tem que conferir cada um dos documentos que seja equivalente ao trabalho aí da banca de doutorado. Ok? Alguma objeção? Alguma sugestão? Alguém não concorda? Eu concordo, inclusive, pela importância que tem esse tipo de atividade. Eu acho que é até mais do que o doutorado, mas como a gente não está julgando mérito, esse tempo, eu estou de acordo. Ok. Tá ok todo mundo então, gente? Pode colocar branquinho então, Fernando? Tá ok também? O Bernardo, o que está amarelo, assim, é porque a gente já tinha lá em cima, não era? Então, é isso que eu vou falar. Então, pessoal, alguém adicionou aqui, coordenar o ambiente de inovação incubadora. Aí, nós já localizamos que isso está lá em cima. Já faz parte lá, coordenar a incubadora. Talvez a pessoa não tenha percebido. Podemos excluir? Ok? Pode excluir, Fernando. Alguém escreveu assim, escrita de artigos para jornal e revistas. Aí, acho que foi eu que escrevi, tá, gente? Científicos, jornalísticos. Essa era a intenção? Vamos lá, Pedro. Então, fui eu que coloquei aí, porque a Sim. gente tem vários professores do Instituto que são colunistas de jornal, que escrevem. Eu, por exemplo, vira e mexe, eu mando um artigo com alguém para a Folha e tudo mais. Então, Sim. eu acho que é válido ter um pouquinho, né? E aí escrita de texto jornalístico, não é dentro do científico, não, porque no científico a gente já falou de artigo científico e tudo mais. Seria dentro do jornalístico, que é artigos mais simples, de 2, 3 laudas, coisas menores, né, para colunas
e para divulgação científica em especial. Eu acho que isso é importante. Bacana. Então vamos ver aí. Mas é só divulgação científica, Pedro? Não, eu acho que pode ser artigos jornalísticos como tal, porque às vezes o cara é lá da literatura, não sei o quê, está escrevendo um conto, Sim. alguma coisa pode ser uma coisa política, pode ser o que quiser, uma né? opinião política, alguma coisa do Sim. tipo. Artigo de opinião, isso. Isso. Acho que fica bom assim, não fica? Olha lá, escrita de textos jornalísticos ou de divulgação científica em jornais e revistas. A gente colocaria artístico também, nesse caso? Artístico. Foi até o caso que o Pedro levantou. Contempla. Aí, né? Contempla ou não? Com o Gabriel, eu acho que pode ser, não tem problema colocar artístico não, mas eu acho que seria legal a gente não colocar. A gente não colocar nada, porque aí pode ser artístico, pode ser político, pode ser pessoal, pode ser um texto de autoajuda, pode ser o que for. Sim, sim. Então, a pergunta, então, é diferente. A palavra jornalístico, ela contempla tudo isso que a gente falou? Arte, política, etc.? Eu teria uma outra sugestão, que aí eu acho que a gente fizesse o que não serve aqui. Então, assim, escrita de textos, escrita de artigos que não sejam de cunho científico. E aí a gente... Porque a gente não vai conseguir, eu acho que é isso que o Pedro disse, né? A gente não vai conseguir cercar aqui todas as possibilidades. Sim. E, de repente, deixam fora e fica ruim. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que não seria... a palavra publicação não cabe, não, né? Publicação em jornais e revistas não científicos. Assim não funciona, não? Contempla, não, Gabriel? Eu acho que sim. Deixa eu Se a só gente escrever que não seja em periódicos, deixa eu o levantar, periódico é indexado e tal. Deixa eu levantar uma dúvida aqui. Vocês não acham que talvez, se a gente for também abrangente demais, corre-se o risco de acabar abarcando ações do docente que não estão efetivamente envolvidas com o exercício dele, da profissão? Não tinha que ser alguma coisa relacionada mesmo à divulgação científica, né, a texto de cunho jornalístico que tivesse relacionado à atuação dele como docente? Fernando, eu discordo, Fernando. E se a gente colocasse vinculado à área de conhecimento, alguma coisa assim? Não, gente, não. A proposta não é essa, não. A proposta é a gente respeitar a liberdade catedrática, a liberdade do sujeito enquanto indivíduo. Se ele quiser fazer um artigo jornalístico sobre essa nova portaria aí que tirou os especiais de dentro da sala de aula, ele tem que ter o direito de poder fazer isso, tem que pontuar. Isso faz parte do exercício profissional do docente. A gente tem que valorizar, pelo contrário, a gente tem que valorizar que os docentes façam isso. Aí o profissional lá da letras resolve fazer um conto, esse conto é infantil, então, teoricamente, não tem relação científica, ele está publicando, colocando em algum lugar. Eu acho que a gente tem que valorizar essas iniciativas. Não, eu estou me referindo mais, obviamente, por exemplo, você é professor de biologia, mas é músico. E aí você começa a escrever artigos sobre música, isso não tem nada a ver com a sua atuação no campus Piauí, ou talvez uma forma também que seja prejudicial, você é ativo, né, numa igreja, em alguma coisa, e escreve artigos de cunho religioso. Então, assim, só... Me passou essa preocupação, entendeu? Da gente talvez ter alguma forma de cercar o vínculo, entendeu? Para que não se coloque qualquer coisa. Sim, mas peraí, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais um pouquinho de gente aqui que a gente vai conversando. Beleza. O Gabriel desescreveu. Bento? Eu quero ir na linha do Fernando, gente, com todo respeito aí aos pontos de vista divergentes, né? Mas eu acho que o fato de ser professor não indica que toda atividade da vida do sujeito compute na carga horária como professor, não. Como eu sou professor, eu tenho direito de ter hobbies, eu tenho direito de ter atividades que não estão relacionadas com a minha atividade profissional, por exemplo. Eu escrevi um artigo de autoajuda no jornal, eu não entendo como se relaciona com
a minha atividade de professor. Eu sou professor de literatura, né? Então, eu opino que a gente precisa ir nessa linha do Fernando. A gente precisa trazer uma regulamentação que esteja relacionada com o que é trabalho do docente no seu contrato, né? Entenda aí os outros pontos de vista, mas isso aqui é a regulamentação do trabalho para o qual você foi contratado, né? Então, eu entendo que, por exemplo, o Pedro é professor da área de ciências, né? Biologia, me parece, né? Então, escrever um artigo de divulgação científica se relaciona com o trabalho dele, claro. Ou então, por exemplo, a gente pode pontuar artigos relacionados com as atividades do Instituto, né? Por exemplo, um artigo sobre o pronunciamento do ministro a respeito de deficientes, né? Nas escolas. Isso se relaciona com a prática do Instituto. Mas, suponha, eu gosto de cozinhar, então eu vou começar a escrever sobre culinária. Isso não tem nada a ver com o meu contrato, não tem nada a ver com a minha atuação, né? Então, eu opino que a gente tem que manter uma relação aí, sim. Entendi. Maurício. Se a gente colocasse em ensino, pesquisa ou extensão, você acha que te contemplaria aí, Pedro? É porque eu acho que eu acho que nós temos uma divergência de concepção docente. Eu acho que a minha concepção docente não é simplesmente só da aula de biologia, das áreas ambientais que eu leciono na engenharia civil. Eu acho que eu opinar, por exemplo, sobre o momento político do país é importante. Eu acho que isso faz parte da minha condição de professor, de construção de cidadãos críticos. Então, eu acho, por exemplo, que se eu opino, tem um jornal da região de Pinhuí, eu escrevo lá e falo sobre a conjuntura da cidade, eu acho que isso tem que ser valorizado, que é um professor da nossa instituição que está participando do dia a dia da comunidade. Eu tenho uma divergência total sobre o papel do professor. Eu acho que o nosso contrato, ele nos coloca como cidadãos. A gente não pode colocar a gente como aulista. A gente já superou essa visão, gente. Sabe? É uma construção muito maior. Nós estamos falando de construção de cidadania. Então, eu não tenho acordo, não. Eu acho que a gente tem que deixar em aberto, na minha opinião. Mas vamos discutindo. Mas eu entendo que a fala do Fernando, né, que eu endossei aí, ela não vai nessa linha não, Pedro. Eu entendo exatamente como você, né? O docente tem todas essas funções, mas eu não entendo que a rádio ela tem o propósito de abarcar toda e qualquer questão que de alguma forma se relacione com o docente, né? Porque é aquela velha história que a gente discute. Então, por exemplo, eu sou docente de literatura. Se eu vou ao teatro, eu vou contar na rádio que eu fui ao teatro, isso me forma como professor de literatura, né? Então, eu vou computar na rádio as leituras que eu faço aqui em casa, porque são, né, relacionados com a minha atuação na literatura. Tem um limite aí que ele é complicado mesmo, mas eu entendo que como documento, né, que vai tratar da atividade docente, ele precisa se relacionar com aquilo que está no nosso regime de trabalho, né, digamos assim. É uma opinião, tá, gente? Ô Bento, antes de passar para o Gabriel aqui, colegas, é o seguinte, porque, de alguma maneira, todo mundo tem razão, né? O que acontece no final é que a gente está tentando cercar algumas coisas que, inclusive, nenhum de nós colocou como questão aqui, né? É que a gente fala assim, olha, nós temos que escrever de um jeito que as pessoas não se aproveitem disso para falar de outra coisa. Eu entendi que as falas que o Pedro faz, do que ele gostaria de escrever, na minha opinião, é papel docente. O Bento fala algumas coisas também aqui, né? O Fernando, tudo mais. Então é o seguinte, talvez a gente não está conseguindo escrever exatamente o que a gente está pensando aqui, né? Por exemplo, um posicionamento político sobre o país, apesar de eu não ser formado em ciências políticas, etc., ser físico, né? Não compromete o meu olhar sobre a educação, por exemplo, no município e coisas desse tipo. E que fazem parte, talvez, e são importantes, né, para quem está lendo, tá? Mas vamos lá. Gabriel? Eu queria falar duas coisas em relação a essa questão. Primeiro, fazendo aí eco com o que disse o Fernando e o Bento, eu acho que é importante a gente ter claro, né, que a rádio ela não vai definir nossa concepção de educação
que é uma discussão importante, né? É uma discussão importante discutir a formação docente, né? A identidade docente, todas essas questões que o Pedro muito bem colocou. Mas aqui a gente tem um olhar que, às vezes, tem que ser um pouco mais pragmático, né? E a rádio ela tem um cunho também de organização do trabalho docente, então ele tem um cunho também trabalhista, enfim. Tanto é que a gente estipulou o limite em 40 horas, não por achar que um docente qualquer não vai trabalhar mais que 40 horas. Muito de nós aqui faz muito mais que 40 horas semanais. Mas sim por acreditar, porque tem um impedimento aí, uma questão legal, né, das 40 horas das quais a gente é organizado. Agora, eu entendo a dificuldade que a gente vai ter de cercar essa questão toda, porque eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu tinha um projeto de extensão aqui no Campus Congonhas, chamava Arte na Lata. Eu sou professor de física, mas era um projeto que discutia reciclagem, reaproveitamento por meio de arte. Então, assim, eu poderia escrever algo sobre isso, sim, mesmo sendo professor de física. Estou dando esse exemplo para ilustrar a dificuldade que nós vamos ter de cercar essa questão e já fazendo a sugestão, que era alguma coisa do tipo assim, ó, textos publicados em outras questões, que não sejam em periódicos, né, porque os periódicos são indexados e tal, ligados a atividades de ensino, pesquisa e extensão. Porque faz parte da atividade de ensino, por exemplo, posicionamento político, como vocês colocaram aí, a respeito de questões como essas falas aí do antiministro da Educação, etc. Então, talvez se a gente fixasse dessa maneira, e aí a abrangência do que seria um texto do ensino e tal, talvez pudesse ser também discutida lá na área, né, quando o professor apresentar isso. Enfim, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Entendi. Tá. Boa, Gabriel. Maurício? Poxa, Gabriel, você sempre tirando minhas palavras aí, né? Mas eu gosto dessas discussões aqui, sinto falta na nossa comissão, porque a gente está tentando mensurar a atividade docente, e a primeira pergunta é se é possível mensurar a atividade docente, né? Se eu estou fazendo, por exemplo, um trabalho aí de políticas afirmativas, isso é minha atividade ou não? Embora eu participe do NAPNE, embora eu tenha um trabalho, outras comissões aqui, se eu for publicar alguma coisa... Agora, eu queria chamar a atenção que quando a gente fala, por exemplo, participação de eventos, a gente não coloca quais são os tipos de eventos, né? Lá, se tem que ser evento, por exemplo, da computação, ou se eu tiver num evento, sei lá, do movimento negro. Isso não faz diferença. E aqui a gente está fazendo essa distinção. Mas eu também acho, pelo menos, eu ficaria com vergonha de apresentar para o meu departamento que eu publiquei um jornal falando sobre séries da Netflix ou sobre culinária. Eu acho que isso não vai acontecer, não. Acho que a gente, sabe, não precisa preocupar com isso, não. Se acontecer, depois a gente revê na outra rádio. Boa fala, Maurício. Gostei. Fernando? Então, só queria fazer um esclarecimento que a ideia aqui não é o problema que eu levantei não tem a ver com a gente tentar cercar a área de atuação ou de formação do docente. A questão aqui é a gente tentar compreender, tentar deixar claro, né, que vão ser contabilizadas, devem ser lançadas atividades desse tipo aqui, que estejam dentro do universo da atuação dessa pessoa como docente do IFMG. E, assim, evidentemente, eu espero que isso não se confunda com uma perspectiva de que nós estamos defendendo que a atuação de professor é aulista. Assim, por favor, nós estamos batalhando aqui na pró-reitoria exatamente para que essa concepção não se mantenha para os institutos federais. Assim, essa é a nossa luta, você está doido. Enfim, né, eu acho que o Maurício tem razão, eu acho que isso, evidentemente, é exceção, mas até pelo nosso exercício anterior aqui de verificar a rádio, coisas que a gente vê,
eu acho que não faria mal, e aí eu deixo como proposta mesmo, ter alguma frase aqui que indique que tem a ver com a área de atuação. Então, enfim, se eu estou fazendo um projeto de extensão, como o Gabriel colocou, em arte, estão me convidando para escrever sobre isso, é óbvio que está dentro do escopo da minha atuação. Se eu sou um docente que estou aqui proativo, me envolvo com coletivos dentro da instituição que estão discutindo política e tudo mais, me convidam como docente do IFMG para escrever um artigo sobre isso, é evidente que tem que contar, né? Então, enfim, acho que tem que ir por aí, tá? Ô, Fernando, deixa eu fazer uma proposta, porque na verdade é assim, gente, nós vamos ficar falando desse negócio aqui 15, 20, 30, 40 minutos, porque é uma questão muito delicada para a gente avaliar, né? E assim, não é com um quadradinho desse do Excel que a gente vai, talvez, conseguir cercar isso. Aí, Fernando, eu fiquei pensando duas coisas aqui, para ser muito honesto com você. A primeira é isso que o Maurício falou mesmo. Sabe qual que vai aparecer lá com um artigo sobre o Netflix? Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto será que se for, e eu acho que será, em algum momento, né, quando a gente parar para analisar a rádio rodando no dia a dia, talvez a gente tenha que esclarecer melhor atividades, talvez essa também, né? E a gente diga assim, olha, porque o colegiado vai ter que aprovar, concorda? O cara fala que publicou um texto. Aí o colegiado fala assim, manda o texto para mim. Aí, como diz o Maurício, o cara manda lá um texto do Netflix. O colegiado aceita? Entende? Então, eu vim pensando assim, esse texto que está aí consegue dizer, entre aspas, o razoável do que a gente está pensando? Ou ele está genérico demais, que, como diz o Maurício, vai aparecer alguém do Netflix lá? E se aparece no Netflix, ele vai ser questionado pelo colegiado? Essa que é a pergunta. O que você acha, Fernando? Deixa o Daniel falar aí. Então, pessoal, eu entendo também, se for pensar, né, nessa atuação do docente, indo para a área técnica, né, da minha área específica, engenharia, é como se fosse um docente participando, por exemplo, de um fórum, né? Então, eu sei que tem vários professores que até participam de fóruns. Vocês acham que encaixaria aí também? Entendo que sim. Artigos de opinião ou divulgação científica. A opinião seria a opinião nesse caso, né, do fórum, seria, por exemplo, algo sobre política, coisas assim, né? Então, só para complementar aqui, eu acho mais que válido, tá, gente? Talvez, no máximo, restringir para que a pessoa dedique muito tempo nessas ações, mas eu concordo, eu acho que é interessante, sim. Tá. Pedro? Então, gente, a gente não poderia manter essa proposta de texto que está aí, escrita de textos jornalísticos, artísticos, de opinião ou divulgação científica em jornais e revistas. Eu acho que isso é suficiente. Tem acordo? Aí, Fernando. Daniel? Pois é, mas aí já não contempla o fórum, né? Não. O fórum fica na opinião, né? Fórum é opinião, Daniel. Desculpa, Tá, não, desculpa. Fernando, é escrito artigos ou artigos? Eu não tô... O que está escrito, Textos. Fernando? Escrita de textos. Não, artigos ou artigos? É só o português mesmo. Eu estou perguntando. O que está escrito? Artísticos. Não tem essa palavra, não. Tá, artísticos. Artísticos. Tá. Artístico. Ok, desculpa, foi mal. Ô, gente, então vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Vamos tentar manter isso aí, vamos seguir adiante. Tem mais um monte de avaliação aqui para baixo para a gente finalizar. E assim, pessoal, de novo, né? Não existe nada 100%. Se tiver problema, a gente tem que rever, a gente tem que reescrever, vai ter que normatizar e dizer o que não pode, ou o que pode, sei lá, coisas desse nível, né? Olha, tudo bem, pessoal? Eu sei que não é o melhor dos mundos, mas tudo bem? Só para a gente seguir adiante, pode ser? Beleza, vamos lá. Olha, eu lembro do Maurício falando, e eu concordei também, submissão de projeto, a pontuação que está ali, se eu não estou enganado, já é metade de alguma coisa do projeto, ou é um quarto dele.
Alguém tem alguma objeção? Submissão de projeto, gente, é o seguinte, eu dediquei meu tempo, um longo tempo, suado tempo, para mandar um projeto para o CNPq, para a FAPEMIG, para onde for, né? Para CAPES, FINAME e por aí vai. E aí o que acontece? Olha, infelizmente o projeto não foi aprovado, mas acontece que eu levei um baita tempo para escrever, né? É claro que daqui a pouco alguém vai dizer assim, então o cara vai viver de fazer projeto Michuruca para poder mandar. Não, não é isso não, né? O cara vai ter que apresentar o projeto para o grupo e dizer assim, olha, tá aqui o projeto que eu mandei, né? Infelizmente teve um problema aqui, eu não consegui, ou então eu fui classificado, mas o recurso não teve jeito. Então, a defesa é, quem submete um projeto recebe 40 horas, 2 horas por semana vezes 20 semanas, 40 horas. Aprovado ou não. Ok? Ok, Fernando? Acho que sim, né? Okay, né? Tá. A mesma coisa, pessoal. Submissão de artigo para periódico. Mandei o artigo, não deu certo, não foi aceito, mas eu levei meu tempo para fazer. E esse é um dos problemas que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente leva um tempo fazendo uma coisa e você está entrando numa concorrência. E você, apesar de não ter levado o prêmio, você concorreu, isso te dá trabalho, né? O trabalho, o artigo não cai do céu, não. Tudo bem? Um não aceito, né? Aqui, ô Bernardes? Oi? Artigo, assim, ó, não aceito. Isso, pronto. Porque fica ok, né? O leitor não vai ficar claro. Não pode contar 2 vezes, não, né, gente? Submeteu o artigo, foi aprovado, então não pode contar. É isso que o Fernando escreveu ali agora. Pessoal, banca de qualificação de mestrado e doutorado, eu fiz como proposta o seguinte, coloquei metade, coloquei a mesma coisa que nós colocamos, né? A mesma coisa que a banca de mestrado e a banca de doutorado. Por quê? Você chega num doutorado, a banca de qualificação, o pau quebra, a coisa fica complicada lá dentro, um exercício danado para poder alinhar o caminho da tese. Quando você chega na defesa, talvez ela seja mais leve do que a qualificação. Então, nós colocamos a mesma pontuação. Alguma objeção, pessoal? Não tem. Pronto, Fernando. Mediador de eventos, Fernando, está marcado de amarelo, pessoal. É porque isso está lá em cima, lá, inclusive, não sei se está lembrado, acho que deve ser do Pedro que escreveu isso aí. A gente discutiu isso lá em cima, correto? Ok? Tranquilo. Só um pouquinho, gente, só um minutinho. Ué, o Pedro saiu da reunião? O Pedro saiu da reunião. E foi ele que propôs isso aí. Fernando, tem como marcar de vermelhinho aí? Porque aí, para ele ter oportunidade de defender... Na verdade é assim, gente, só para repetir, né? Isso está contemplado aí em cima, nós já discutimos, tá? Vocês acham que pode excluir? O Pedro não está aqui na sala, e foi ele que... Não, vamos esperar ele, vamos ver se ele volta. Tá, então põe vermelhinho então, Fernando, vamos embora. Vamos seguindo adiante. Mediação pedagógica. Alguém propôs aí lançar carga levante de uma semana de segurança ofertada. Aí, na verdade, a mediação pedagógica, pessoal, deixa eu ver aqui, é lançar a carga horária equivalente à semanal da disciplina a ser ofertada. Ok? Vocês acham que precisa de fazer a diferenciação? Não entra tudo na carga horária do professor, não? Não, na verdade, isso aqui é para tutor, Gabriel. Você, por exemplo, é tutor do colega seu da disciplina de EAD, entendeu? Sim, mas não entraria automaticamente como carga horária do docente? Ou é importante fazer a diferenciação? Na verdade, é o registro, Gabriel. Assim, você é tutor e o Fernando é o professor. Entendeu, Gabriel? É só para registro. Entendi. Tranquilo?
É só lembrar o seguinte, né, gente? Uma coisa que é muito importante também é o seguinte: nas instituições federais, no curso regular, eu estou falando, tá? Quando você tem disciplinas EAD, número limitado de estudantes e tal, normalmente o tutor é o próprio professor, né? A gente está considerando aqui, inclusive, existe uma normativa sobre isso, que é a normativa do EAD, tá? Senão alguém pode falar assim, o Gabriel faz uma disciplina, eu sou tutor dele. Isso não é possível, não, isso está escrito em outro lugar, tá bom? Ô Bernardes, agora em termos de lançamento, tá aqui que é lançar a carga horária equivalente e aqui na frente tem 1 hora. Na verdade, Fernando, o que está entre parênteses aí, eu acho que fui eu que escrevi. Tá, tinha que definir então aqui, né, qual que é a... Então, lançar a carga horária equivalente e a carga horária semanal da disciplina a ser ofertada. Então esse 1 aqui cai, né? Isso, Aí você... tá, você está dizendo que, na verdade, a gente não está corrigindo na frente, né, Fernando? É isso mesmo. Boa observação. Nessa nova parte aqui, a carga horária está na frente. Isso. Ok? Perfeito, Fernando. Você podia até apagar, Fernando, talvez, o outro também, isso. Isso, pronto. Não, peraí, Fernando. Aí você volta, dá Ctrl Z. Olha só, o certo é o que está escrito aí, ó, 1.25, tá vendo? Teria que trazer para lá. Isso. Isso. Pra gente não confundir depois, né? Esse resto aqui tá ok, né? Esse resto tá ok. Tá ok. Tá. Exatamente. Vamos lá. Estudos orientados para alunos em progressão. Gente, olha só. Esses amarelinhos aí, eles estão todos lá em cima, ó. Não é isso, Fernando? Que a gente marcou para aqui, ó. Estudos orientados. Na verdade, o que aconteceu? Alguém colocou assim, estudo orientado, 1 hora. Não, gente, é a carga horária de oferta da disciplina. O estudo orientado é uma disciplina, ué. Ok, pessoal? Participação em... Oi? Ok? Tá ok, Fernando? Ok. Então apagar o 1 aí, né? Ou então trazer. Pode deletar, né? Uhum. Participação em grupo de estudo. Já está contemplado lá em cima. Que é aquilo que a gente discutiu agora há pouco com o Pedro, né? Gente, alguém tem um contato do Pedro aí? Eu fiquei preocupado porque várias coisas foi ele que adicionou e ele não está aqui e a gente está... Eu vou ligar para ele aqui. Você consegue ligar para ele? Orientação de tutoria, gente, também já está lá em cima. Não é isso, Fernando? Participação em grupo de pesquisa, a mesma coisa. Já existe atividade lá em cima. Existe, porque assim, você participa, a gente está pontuando o coordenador do grupo de pesquisa, né, que tem uma função a mais. Agora, ser participante, você participa atuando nos projetos, né? Ele já pontua pelo projeto. Exatamente, participar só com o nome não resolve, é isso? Esse aqui também já está lá. Já está lá. Aparecer a doc em periódicos, tem lá aparecerista. Orientação de alunos em projetos de pesquisa e extensão já está lá, né? Na atividade do projeto, tá, gente? Tem que contar como atividade do projeto, exatamente. Esse está resolvido, não? Esse aqui tá. Falta esses dois. Ah, tá. Isso foi o que o pessoal questionou aí em cima, que o Pedro questionou. A questão do suplente, estão lembrados? Que eu pedi para ele anotar.
a gente não esquecer. E aí tem uma outra coisa que o Pedro falou também, que a gente deixou para discutir aqui embaixo, que eu não lembro mais. Maurício, você conseguiu falar com o Pedro? Está desligado o telefone dele. Eu acho que era questão do suplente mesmo, Carlos. Não, é que, na verdade, eram duas coisas. Era essa aí, e também tinha mais uma que ele tinha falado, que agora eu não vou lembrar. Mas, de qualquer maneira, pessoal, é o seguinte, né? Se tiver algum problema, é só adicionar na consulta pública, né? E a gente rediscute, ok? Então, a proposta que a gente colocou aí, passando de suplente, pontuar com titular em caso de atuação. Vocês parecem que tá bom assim? Sim. Carlos, só uma pergunta, como é que seria essa comprovação do docente? Nesse caso da participação como titular? Voltei, eu tinha caído aqui. Opa! Uai, pois nós estamos aqui aguardando aqui para... Chegou na hora, inclusive. Me desculpa, gente. Nós pedimos até para te ligar aí. Obrigado, desculpa, tá? Não, tranquilo, Pedro. Depois a gente volta no item que você escreveu aí em cima, Pedro. A gente está falando exatamente do suplente, ó. Aí... Só para eu ver o que ficou definido aqui, só para eu não ficar perdido. Volta. O quê? O anterior? Peraí. Isso aqui tudo foi aceito? O texto jornalístico vai voltar a discutir? A submissão aqui foi aceito? Foi. Submissão de projeto, de artigo não aceito, banca de aceito. E está no mediador de eventos, é isso? Na verdade, o que aconteceu? Podemos voltar nele, não tem problema não. A gente marcou de vermelhinho porque você não estava aqui. Você que tinha questionado, você lembra? Sim, fui eu. Pois é, ele está em cima. Então, mas o organizador de atividade consegue colocar junto lá, então, na alternativa mediador de eventos junto? Se puder colocar, para mim, tá tranquilo. Ô, Fernando, então, a gente colocou a palavra mediador lá, não colocou, Fernando? Ou tá como palestrante, alguma coisa assim? Como é que tá lá? Vamos olhar, não lembro, não. Ô, gente, me desculpa aí, viu? Eu não esperava essa queda de conexão logo na hora da reunião. Aí, esse aqui, ó. Participação em eventos como debatedor, palestrante, ofertante de minicurso ou oficina. 20 horas. Quer que escreva mediador aí também? Se puder colocar mediador, por favor, para mim tá ótimo. Aí eu tô contemplado. Então pronto. Beleza. Então tá resolvido. Pode excluir, Fernando, lá embaixo. Esse aí tá resolvido, né? Isso, pronto. Esse aí, ó. Aí o que aconteceu? Participação como suplente em comissões, conselho de trabalho, demais da colegiada, interno e externo. Aí, o Aladim perguntou assim, como é que comprova isso? Eu acho que com a ata, né, Aladim? Você acha que tem problema? Não, eu pensei foi nisso também, de alguma maneira, simplesmente só para documentar, enfim, a participação, isso, né? Isso. É que você pega, por exemplo, uma ata, né? Você vai dizer, por exemplo, que alguém não participou e vai dizer que você está substituindo alguém, né? Que você é suplente de alguém, por exemplo. Pode ser? A própria ata vai constar isso. Tá bom assim? Tá ok. Entendeu, Pedro? O que foi colocado aí? Entendeu, né? Entendi certinho. Beleza. Ô, pessoal, esse foi o que eu adicionei também, gente. É assim, como nós já combinamos aqui e já acordamos isso, o campus pode adicionar novas atividades, né? Inclusive, eu tenho certeza que aparecerão sugestões de outras atividades também na consulta pública. Mas eu me lembrei desse detalhe aí, que eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente fala em AD tantas vezes aí, e a gente não lembrou do gestor do ambiente virtual de aprendizagem, né?
que é um trabalho duro, é um trabalho difícil de ser feito, inclusive, né? E lembrar que existe uma normativa interna do EAD e cada um dos diretores indicou uma pessoa responsável pelo AVA, né? O Ambiente Virtual de Aprendizagem, por campus. Então, nós colocamos aí equivalente a, por exemplo, um trabalho de pesquisa ou de extensão. Tá bom assim? Alguma objeção, gente? Tranquilo? Fernando? Então, as duas estão resolvidas. Ô, Fernando, podia apagar esse meio ponto aí na frente aí, né? E deixar só pontuar como titular, né? Antes que a gente esquece. Isso. Pronto. Beleza. Ô, gente, então foi até mais fácil, né? Ô, Pedro. Pô, falta o meu ponto lá. Definiu? Ficou certinho? Deu certo lá? Como é que ficou? Qual? Aquele que a gente estava agarrado, que eu caí na hora H. Não, nós mantivemos o texto daquele jeito lá. Manteve? Então, obrigado aí a todos. Beleza? Ô, Pedro, porque você tinha falado de duas coisas. Uma é essa de suplente. Aí você falou assim, ô, Carlos, eu tenho uma outra sugestão que eu não sei qual que eu não estou lembrado agora. Foi, anota isso. É isso, Pedro? É o fiscal substituto, Carlos, que está anotado aqui. Como é que é? É o fiscal substituto. Ah, tá, o fiscal substituto. É isso mesmo. Vamos adicionar, então? Vamos, tem que adicionar, é importante. Então, eu entendo que o fiscal substituto, ele tem que receber, minha opinião, tá? Ele recebe a carga horária do fiscal oficial, vamos dizer assim, né? Pelo tempo em que ele exercer aquilo lá, correto? Fica bom assim, gente? Acho que é justo. Todo mundo entendeu o que eu falei, gente? Sim. Tá ok, então? Por mim, tá ok. Então, pronto. Isso. Pronto. Beleza. Então tá. Bom, gente, então eu estou entendendo que a gente conseguiu verificar aí, mais uma vez, né, reiterar que tem a consulta pública, o pessoal pode adicionar, inclusive nós mesmos, né, apesar de a gente fazer parte da comissão, se a gente quiser, na consulta pública adicionar mais alguma coisa que a gente lembrar, então não tem problema. Tem como subir um pouquinho, só para eu ver como é que ficou as horas aí das outras aí, que passaram aí? Sim. Qual especificamente? Porque tem coisa que está anotada de cá e coisa que está anotada de lá, Pedro. Eu vou ter um trabalhinho para anotar depois aí. Vê se você consegue. Aqui tudo eu estou olhando todos, aqui está na frente. O Fernando colocou na frente de cada um. Ah, jogou tudo lá? Ah, beleza, Fernando. Ótimo. Tá ótimo, obrigado, gente. Maurício? Pessoal, o que vocês acham agora? O que são os próximos processos, assim, os próximos procedimentos que nós vamos tomar? Vai fazer esse documento, vai passar para a gente, vai publicar? O que vocês estão pensando? Não. Então, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar aqui agora. Vamos falar, Pedro. Não, eu queria sugerir que a nossa próxima etapa fosse fazer o texto de preâmbulo, pegar aquela sugestão e mexer no texto de preâmbulo, porque a gente precisa deixar algumas coisas claras. Primeiro, que isso aqui é o ponto docente, para acabar com esses disse-me-disse que tem por aí, né? Outra coisa importante, explicar como vai funcionar essa questão de horas, como, por exemplo, igual no caso do livro, que é cumulativo, né, ao longo do tempo, essas coisas precisam ficar explicadas. Então, eu acho que a gente tinha que trabalhar o preâmbulo. É a minha sugestão. Então, na verdade, o que aconteceu, gente? Para adiantar o nosso trabalho, nós fizemos uma proposta desse texto, tá? A gente escreveu esse texto. Eu acho que o texto é um pouco mais longo e fica difícil a gente ler aqui dentro e mudar, inclusive, em função do próprio tempo. O que eu ia propor para vocês é o seguinte: compartilhar com vocês o texto, né, pelo Drive, que vocês possam comentar, melhorar alguma coisa, adicionar aquilo que for necessário, da forma que entenderem, tá? E aí, o que acontece? Só um minutinho, gente. O que acontece, pessoal? A gente faz essa leitura do texto,
Será que a gente pode combinar? Hoje é quarta-feira. Será que a gente poderia pensar em dar as contribuições para o texto até segunda-feira à tarde, tá bom? Porque aí a gente tem hoje mais um tempo para ler, amanhã, segunda-feira o dia todo. Diga, Pedro. Aí, nessa proposta, a gente encerraria hoje mais cedo, e aí você enviando assim que for possível, isso. A gente poderia pegar, por exemplo, esse resto de tempo que todo mundo se programou para ficar até às 5, né, excepcionalmente hoje, para poder trabalhar. Poderia ser assim? Claro, com certeza. Terminando aqui, eu compartilho com vocês o texto para que a gente possa fazer a leitura e as contribuições. Até segunda-feira, tá bom? E aí a gente discute na quarta, na reunião de quarta. Todo mundo traz. Então, eu imagino o seguinte, Pedro, dependendo das contribuições, se a gente puder aceitar as contribuições, né, de forma geral, não tiver nenhum problema, eu falo com você, olha, gente, eu acho que nós temos um acordo com tudo que está aqui. Acho que não tem nenhum problema, os compromissos que foram dados aqui, está tudo certinho, tal coisa, né? Se tiver algum problema nisso, a gente reúne na quarta e finaliza. Se não tiver problema, então os conceitos que foram colocados lá estão aceitos. E aí a gente só vai partir, então, para consulta pública. Quer dizer, aí eu vou encaminhar para o gabinete do reitor, né? Para ele poder fazer o encaminhamento lá da consulta pública. Maurício? Pessoal, eu recebi aqui do campus, acho que uns 3 convites já, para fazer uma reunião com todos os docentes para explicar. Eu sempre pedi para guardar, olha, a gente está fazendo, mas eu acho que na hora que o documento for para consulta pública, isso eu não vou ter como negar mais. O que vocês estão pensando em fazer algo semelhante nos campos de vocês? Porque às vezes eu penso que pode ter algum campus aqui que não está contemplado. Tem um monte que não está, Maurício. Pois é, eu fiquei pensando nisso. Na verdade, é o seguinte, gente, o que a gente precisa pensar é exatamente esse o ponto que eu ia abordar aqui agora, tá? Eu queria ver com vocês o seguinte: como é que a gente podia construir essa divulgação, né? Isso que o Pedro falou, desse cuidado, né, que a gente teve de fazer as coisas aqui, esse documento que nós vamos compartilhar e que ele tem que estar devidamente claro para esclarecer as dúvidas dos colegas, né? Eu acho que é muito importante que essa PPD, os sindicatos se envolvam também nesse processo de divulgação, né? Que o pessoal possa participar, fazer comentários na consulta pública, tirar dúvidas. A gente pode, na medida que as dúvidas forem chegando, a gente pode publicar, inclusive, perguntas e respostas, né, que a gente pode fazer também lá na página. Lembrar para vocês que nós temos uma página específica, né, justamente para trazer essas informações. Lá, a gente, quando começou aqui, a gente publicou a portaria, publicou algumas coisas lá, e a gente publica lá novamente tabela de atividade, publica as coisas, publica alguns textos. Na consulta pública, a gente distribui também, né? Tanto a tabela de atividades, que eu tenho que juntar essa coiseira toda e colocar dentro da planilha, né? A gente coloca junto também, esse tipo de coisa, tá? Pedro? Então, eu queria comentar 2 coisas aqui. A primeira, sugerindo aí, com base no que você está falando, Carlos, eu acho que a gente poderia fazer uma live divulgando isso daí. Seria uma forma muito interessante de participação para evitar disse-me-disse, para as pessoas entenderem o que está sendo proposto. Eu acho que a gente poderia pensar em fazer uma live. É uma sugestão que eu faço. A segunda delas é uma pergunta, que eu lembro que no início do nosso debate aqui da rádio, uma preocupação que a gente tinha era relacionada a diários. Por exemplo, o sujeito dá uma disciplina diferente para 10 turmas, ele tem 10 diários. Sim. E aí, como que a gente vai fazer? A gente não consegue contemplar essa situação dos diários, ou mesmo com a portaria 983, a gente fica travado pelo que ela consta lá? Pois é, a 983 trava isso, Pedro, infelizmente. A gente teve até que tirar, você lembra? A gente teve que tirar o texto de lá e tudo mais. Mas, Pedro, porque a gente tem que lembrar aqui também que nós ficamos de enviar um documento, eu vou fazer esse documento, tá? Para enviar para o reitor e dizer para ele da construção daquele mecanismo que a gente combinou aqui de medir produtividade, né? E, inclusive, o software da RAD, com algumas pequenas alterações, ele vai atender também essa demanda. E nesse instrumento de produtividade, a gente consegue colocar isso tudo lá de volta.
número de diários, que implica, na verdade, número de turmas, número de disciplinas que o cara leciona. Uma coisa é lecionar uma disciplina para 10 turmas, outra coisa é lecionar 10 disciplinas em 10 turmas. Né? Então, assim, existe um peso para essas coisas que aí a gente não fica limitado à portaria 983. Entendeu? Então, para esse caso aí, a gente consegue resolver. Com relação a essa visão de produtividade, eu tenho um pouco de crítica. Inclusive, eu já me coloquei contrário, me coloco de novo. Eu acho que a função da instituição não é medir produtividade. Mas, enfim, não é esse o debate aqui da comissão. Eu não vou me ater a isso. Mas é uma pena que a gente não consegue resolver essa questão de diários, alunos, etc. Sim. É um problema. Mas, enfim, para concluir minha fala, eu reitero a sugestão da live, que eu acho que seria uma grande forma da gente poder fazer um grande tira-dúvidas ao vivo com todos os colegas do Instituto que tiverem interesse no debate. Sim. Pois é, e como é que a gente organizaria essa live, hein? Eu acho que é uma ideia bacana. Como é que a gente poderia pensar o formato dessa live? Primeiro que a gente não tem condição de levar a comissão toda, né? Teria que ser uma parte da comissão. Qual que seria a sugestão? Como é que a gente poderia participar? Eu acho que a gente poderia, como sugestão inicial, a gente pensar, por exemplo, algumas pessoas da gestão, dos sindicatos, da CPPD, né? Eu acho que fica bacana, porque aí a gente mostra que o grupo trabalhou firme aí na proposta dessa nova rádio, né? Maurício? Eu só vou voltar um pouquinho, Carlos. Não é da live, não. Era antes. Aquele adicional eu queria colocar, por exemplo, quando tivesse mais alunos, tal. Por que vocês entendem que não pode colocar? Porque isso está dentro, Maurício, foi a discussão que a gente fez, né? Isso está incluído dentro daquele tempo adicional, na cabeça da CETEC, né? Não é na nossa, não. Sim. Na nossa, nós temos consciência disso, que isso não é dessa forma, né? A gente precisa realmente corrigir essa distorção, mas a portaria 983 não permite isso, né? E aproveitando, o Pedro, na verdade é assim, essa questão de medir a produtividade, Pedro, foi uma solicitação que os colegas fizeram aqui. Por quê? Porque como a rádio só vai até 40 pontos, algumas pessoas vão se sentir, talvez a maioria delas, né, insatisfeitas com isso, que vão dizer assim, olha, mas tudo bem, eu trabalho 40 horas por semana, tá, eu entendo que é isso que eu tenho que fazer mesmo, mas acontece que eu tenho um projeto que tem um financiamento externo, que trouxe não sei quantos milhões. Ah, mas é porque eu tenho os diários aqui, eu dou 5 disciplinas e tenho 10 diários, eu me sinto incomodado com isso, porque o meu colega tem só 2 diários e 5 aulas em cada um. Então, talvez o nome produtividade não seja o mais correto, a gente possa até pensar num nome diferente, tá? Eu não estou dizendo aqui que é para medir produtividade. O que eu estou dizendo é uma tabela onde a gente entenda que a justiça seja de fato feita, inclusive para diário, número de estudantes e tudo mais. Tem mais gente inscrito? É o próprio Pedro. Diga, Pedro. Não, então, eu acho que, com relação à produtividade, eu acho que a gente pode dialogar depois. Eu acho que o nome não é esse, então, a função não pode ser essa, porque senão a gente cai no problema que o Maurício sempre relata que a rádio tinha, né, que um faz 200, outro faz 50, sendo que todo mundo tem que fazer 40, né? Então isso é uma coisa que me preocupa, que é começar a gerar o disse-me-disse, a competição interna, que é muito ruim, porque não é essa a função do serviço público, né? Nós não somos uma empresa privada. E a segunda coisa com relação à live, eu acho que a live poderia ser organizada pela reitoria, no canal do YouTube da reitoria, e a gente tira aqui 2, 3, 4 representantes da comissão, né? E a gente faz a apresentação do que tem, de como foi colocado, e abre para intervenção, para pergunta, para que a gente possa explicar o que foi feito, né? O que tem, o que não tem, né? E deixando claro aquilo que eu já havia falado, né? Que nós, enquanto sindicato, possivelmente vamos ter que questionar a questão das 14 horas, que não é uma coisa que não é culpa de ninguém, veio de cima, e nós vamos ter que questionar porque é a nossa função, né? Sim. E, ô Maurício, a rádio é alternativa ao ponto docente, isso aí na discussão do documento, isso é uma coisa que precisa ficar claro, eu até falei isso. Eu vou, inclusive, se não tiver, eu vou acrescentar no documento, já até adianto, Pedro, que é acabar com o ponto docente como alternativa, porque não faz sentido. Furando aqui, só porque você me chamou aí,
Você já observou como que já está assim, normatizado a rádio dentro do IFMG? Antes a gente tinha uma rádio errada, mas todo mundo aceitava aquilo e ninguém questionava, né? Então, às vezes, a gente começa a pensar, não, a gente aceitou isso, quando às vezes, na verdade, não deveria. Então, eu vejo hoje a rádio, não sei se assim, eu tenho pregado isso com meus colegas, é apenas uma mera satisfação que a gente está dando para a CETEC ou para o governo, nada mais que isso. A gente não pode dar tanta importância para essa portaria assim, igual a gente está dando. Talvez a gente aqui na comissão esteja dando, claro, que a gente está trabalhando nisso, mas a gente não tem que dar tanta importância para esse documento. É um instrumento burocrático, assim, nada mais que isso. Uhum. Ok, Maurício. Então, o Pedro, só para lembrar a questão que você falou agora da rádio aí, né? Só tem ponto, a gente combinou aqui, né? Que só tem o ponto, a frequência de ponto para as atividades presenciais, né? E não é nem dizer que a rádio ela é o ponto docente, é porque, na verdade, nós vamos apontar para o teletrabalho, quando for, né, aprovado, para que ele seja o ponto docente quando o docente não está no estabelecimento, entendeu? Porque, vamos dizer assim, a legislação, ela fala que todo mundo tem que bater o ponto, e a alternativa que a gente tem é usar os momentos em que o professor não está presencialmente para usar como teletrabalho, entendeu? Porque senão o Ministério Público não quer nem saber. Ele vai falar assim, não, você tem que bater o ponto. Aliás, ele não quer nem saber, não, ele já não quer, né? Nós já fomos comunicados desde o ano passado pela cobrança do registro do ponto para todos os servidores, sem exceção. Lá não fala docente, não fala técnico, não fala nada. E lembrar aqui, né, a briga ferrenha, que o Bento gosta sempre de lembrar, desde 2012, né, que nos foi prometido estarmos no decreto lá da ausência do ponto docente, né, foi uma das brigas, né, um dos nossos questionamentos, prometido, inclusive, ser resolvido, e nós estamos em 2021, e isso ainda não aconteceu. E duvido muito que vá acontecer, né? Acho que, infelizmente, isso é uma coisa que está complicada. Mas voltando aqui para a nossa live, o Pedro fez uma proposta, não cumpriu o acordo de greve, exatamente. Muito feio, né? Por que tratou, então, né? Foi só para acabar com a greve, depois não promoveu aquilo que combinou, né? Isso é muito ruim. Vamos lá, gente. O Pedro fez uma proposta para nós aqui, e alguém gostaria de contribuir com a ideia de como constituir esse grupo que vai participar? O IFMG foi notificado, sim, Laurence. Não foi pelo TCU, não, foi pelo Ministério Público Federal. O prazo terminou em abril do ano passado, eu acho. Só que a gente está na pandemia e está em teletrabalho, né? E não é a primeira notificação, não. Só que dessa vez já está a ameaça pronta lá para o TCU e tudo mais, tá? Só para todo mundo ficar ciente aqui da gravidade do problema. Se a gente estivesse no trabalho presencial, a gente estava com sérios problemas acontecendo aí. Já não considerando a pandemia como um grande problema, né? Alguém mais gostaria de sugerir, gente, a possibilidade de a gente construir essa live? Qual que seria a melhor forma de participação? O que vocês acham? Ninguém tem contribuição, não? Diga, Pedro. Olha, eu acho que poderia ter 4 representantes aqui da comissão, entendeu? Representantes diferentes para poder fazer esse debate. Eu acho que seria essa a melhor forma. Ô Pedro, apesar de ser muita gente, eu vou fazer uma proposta da gente tentar fazer assim. Vamos ver se a gente consegue imaginar isso, né? Os 3 pró-reitores, né? Porque eu ensino a pesquisa e extensão, o representante do Sinasef e FMG, o representante do Sinasef Bambuí, os representantes, na verdade, né? Um representante, desculpa, da CPPD,
Quantas pessoas que deram, gente? 3, sindicato 2, 5, CPPD 6. E um representante dos diretores, 7. Fica ruim? Na medida do possível, cada um faz uma fala, e a gente vai conversando, tirando dúvidas. O que vocês acham? Fica muita gente? Fica pouco? Representa bem? É muita gente, mas o que nós vamos fazer? Pois é, eu queria ouvir vocês, né, gente? Eu estou, inclusive, falando aqui, né, da representação. Talvez o Walter vai dizer que não quer participar, a gente não sabe, né? E ele não está aqui hoje, porque ele... Inclusive, pessoal, o Walter avisou, né, que ele não estaria presente hoje, tá? Porque ele ia participar de uma reunião do sindicato que foi marcada agora à tarde. Depois a Marina me corrige se eu estou errado. É isso mesmo, não é, Marina? Participação na reunião do sindicato lá, não é isso? Isso mesmo. Gente, ficou faltando uma coisa que foi uma ideia que a Marina deu. Eu perdi aqui por conta da conexão, que foi a questão das entrevistas. Eu perdi aqui no chat, que a Marina deu essa ideia de colocar na rádio. Eu acabei de lembrar. Ah, tá. Entrevista, participação em programa de TV, rádio. Ah, tá. Eu acho que isso poderia ir junto com a escrita dos artigos lá de opinião. Acho legal, Pedro, concordo. Pode ser. Dá para complementar, Fernando? Dá. Você complementa. Agora, sobre a sua pergunta aí, Bernardes. Sim. Eu acho que a resposta é dupla. Assim. É muita gente, mas é representativo. Eu acho que, no máximo, se a gente fizesse 5 pessoas, porque senão cada um vai ter que falar pouco, né? Ou então a live fica muito grande. Live muito grande é danado, né? As pessoas acabam não assistindo. Entendi. Eu acho que talvez um representante dos sindicatos, eu não sei como é que o Pedro vê isso, sabe, fazer um representante só. Eu sei que são 2 sessões diferentes, mas não sei, talvez reduzir isso. Eu acho que fica ruim, Gabriel. Eu acho que é melhor a gente garantir. Eu acho que é muita gente, mas eu concordo com a proposta do Carlos. Eu acho que vale a gente fazer esse esforço dos 6 aí, para que a gente possa dar voz a todo mundo que participou da comissão. Eu teria que calcular bem o tempo, assim, alguém para controlar bem o tempo de fala. Porque é só alguém, por exemplo, o Carlos presidiu a comissão, ele pode coordenar a reunião, mede o tempo de todo mundo aí, pronto. Uhum. Sim. Eu acho que tinha que planejar bem o tempo, porque acho que o mais importante talvez é que tenha uma pessoa podem ter falas curtas, né? Uma pessoa apresentando e abrir para um momento, né, de responder questões que vão sendo colocadas ali no YouTube, né? Uhum. Então as falas serem bem curtas, né? Pode até ter mais gente, mas para falas bem rápidas, né? Que apresenta ali uns 20 minutos e o resto do tempo usa para fazer esse bate-bola com a comunidade, né? Porque, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu vou te ouvir, tá, Adinho? Só um segundinho, viu? Eu fiquei pensando aqui. Tudo depende de como é que a gente organiza isso, né? Por exemplo, a gente publica os documentos, espera o pessoal fazer a leitura de uma semana, na semana seguinte a gente faz a live, aí as pessoas já conseguiram ler o documento, é uma coisa. Se a gente quer ir fazer a live antes do pessoal fazer a leitura, aí o foco é outro. Como é que seria isso? Não, vamos esperar a leitura. Deixa o pessoal fazer a leitura primeiro, depois a gente faz a live, é isso? Para tirar dúvida e tal. Tá, Aladim. Só mesmo dentro disso que vocês estão falando, eu acho legal essa questão de ter um representante de cada segmento, só que eu não vejo a necessidade de cada um falar. Tem que ter uma pessoa para fazer uma apresentação geral, mostrar como foi feito o documento. Acho importante que todo mundo esteja lá para legitimar que a comissão participou, mas uma pessoa apresentando
não é suficiente, não vejo necessidade de cada um ter que falar alguma coisa, não. Então, talvez a gente pudesse fazer o seguinte, né? Vocês não acham que é importante, Adin, é até um pouco contraditório o que eu vou te falar aqui agora, né? Nesse sentido. Uma fala rápida, né? Tipo assim, olha, a CPPD teve presente aqui, né? Na discussão da rádio, foi uma luta, né? Uma dificuldade na construção do documento e etc e tal, mas nós fizemos parte da discussão e estamos aqui à disposição para tentar responder as perguntas que forem feitas, alguma coisa assim. Uma falazinha rápida, talvez. Vocês não acham, não? Porque se a gente vai esperar o pessoal ler, o que de fato nós vamos fazer lá é tirar dúvida, né? Pode até ser, sabe, Pedro, que alguém diga assim, mas a pessoa não entendeu o contexto, né? Por que isso? Aí a gente vai ter que dar uma... Isso é exceção. É igual quando a gente fala que tem servidor vagabundo no Instituto. É exceção. Não dá para a gente trabalhar com exceção, a gente tem que trabalhar com a maioria. Sim. Não, tudo bem. O que vocês acham que a gente poderia fazer desse jeito, então? Vamos lá de novo? Ó, as 3 áreas envolvidas, né? Ensino, pesquisa e extensão, o representante do SINASEF FMG, de Bambuí. Se o Walter não quiser participar, né, Pedro? Aí a gente depois vê o que faz, ok, gente? Tudo bem? E o representante da CPPD. Nesse caso é o Aladim. Né, Aladim? Beleza. Tudo bem? Eu e o Marcos, mas ok. Então tá. Então, a confirmar o Walter, né? E falta também o diretor. Quem vai? Dos diretores aí, pessoal. Daniel, Laurence. Eu voto no Laurence aqui. Você tá votando no Laurence, é? E aí, Laurence? Eu acho que o Daniel representa bem, mas tudo bem. Pode ser. Laurence, você tá bem indicado. A turma te indicou aí, os 2 diretores, ó. O problema só é que eu tive um período grande de férias, né, que coincidiu, mas aí depois vocês dão um apoio lá, que eu puder contribuir, com certeza. Não, mas é assim, na hora de tirar dúvida, todo mundo tá ali para poder tentar melhorar o que for necessário, tá? Tá certo, perfeito. Obrigado. As questões, por exemplo, de pesquisa e extensão são muito parecidas, né? Projeto, programa, coordenação, participação, responde um, responde o outro. Essa foi a vantagem que a gente teve de criar uma lógica, né? Então, quando você responde uma coisa, você responde 2, talvez até 3, né? O que facilita para nós, não é isso? Então tá bom. Ô, gente, mas então então o nosso trabalho a partir de agora, eu vou entrar aqui no Drive e já vou compartilhar com vocês esse documento do preâmbulo para que vocês possam fazer a leitura e a gente ver o que a gente precisa melhorar no texto, beleza? Adicionar, suprimir e etc e tal. E a gente, se necessário, nós voltamos a fazer a nossa reunião quarta-feira que vem e a gente já finaliza. Tudo bem? O Carlos, só uma dúvida. Oi? Esse cadastro das pessoas, assim, quem tiver dúvida, alguém vai fazendo o cadastro, vai colocando, vai fazendo interlocução ou a pessoa abre na hora? O que você pensou? Na sugestão que está posta aqui da live, é ao vivo, né? As pessoas vão perguntando ao vivo. Sim, e aí alguém vai cadastrando, por exemplo, alguém cadastra e faz as perguntas para não deixar abrir na hora. Eu acho que é melhor assim, o que vocês acham? Como assim? Não entendi. Por exemplo, vamos lá, o Pedro posta uma dúvida lá no Facebook, eu anoto, e aí na hora das perguntas eu falo, ó, Carlos, tem uma dúvida aqui do Pedro, professor de Bambuí, que é tal. Colocar alguém da própria comissão, porque senão eu acho que pode tumultuar muito na hora. Não, então, na verdade é o seguinte, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos achar alguém, né, que talvez não seja aqui da comissão, para que possa fazer para nós, ou então alguém da comissão, a gente pode eleger depois um colega aqui, para ele fazer um filtro para nós. Por quê, gente? O que acontece muito? As pessoas não olham quais são as perguntas. E aí o Maurício faz a mesma pergunta, o Bento faz a mesma pergunta, o Rodrigo faz a mesma pergunta, o Nilton faz a mesma pergunta. Então, essa pessoa tem que ter a habilidade de entender o que está sendo perguntado e falar assim, olha, a pergunta é esta. Aí quando você responde para
para um, você responde para 10. Sim, entendeu? Eu acho um cara muito bom e eu queria indicar o Gabriel nisso. Ele tem experiência. Ô, Gabriel, fazer igual a parabéns, piadinha, Gabriel, sai eu. Ô, Gabriel, você está eleito, ó. Já começou, como diz um amigo meu, eleito em primeiro turno com 100% dos votos. Olha só que maravilha. Tá vendo? Tá vendo? Vai ser o Bernardo que vai fazer por mim, tá? Ô, Gabriel, você pode fazer isso para nós? Pode, né? Pode contar com você? Claro. Mas eu vi o Gabriel falando na época do ensino remoto lá, que a gente foi, e eu acho que ele foi brilhante. Sim, verdade. Beleza. Então tá bom, gente. Mais alguma dúvida, pessoal? A Marina está falando aqui que havia um participante da reunião de hoje. Ela vai acompanhar vocês para as reuniões para a elaboração da ata. Ok. Na verdade, a Marina se despede de nós hoje, né? Então já fica aqui nosso agradecimento eterno aí, tá, Marina, pelo seu apoio, né? Pela sua atenção, pelo seu zelo, com tudo que foi dito aqui, que você se expressou da melhor maneira possível aí. Ficou muito bem documentado, né? Então a Marina agora vai para outros trabalhos e a Vilma chega para contribuir com o nosso trabalho. Vilma, seja bem-vinda, né? Nós agradecemos muito você aceitar participar aqui das atas da nossa comissão, tá bom? Seja bem-vinda e muito obrigado, tá? Bem, gente, então é isso, né? Então eu vou compartilhar com vocês agora, viu? O documento. E ele fica lá disponível até segunda-feira à tarde para a gente ver o que foi comentado para que a gente dê providência. Combinado? Ok? Então, beleza. Gente, um abraço a todos e todas aí. Saúde. E fiquem bem. Abraço, Valeu. pessoal. Valeu, gente. Até mais. Abraço. Alô, pessoal. Gente.